Risco é você poder perder. Volatilidade você não vai perder, mas ela pode valer menos e valer mais. Em ações até, eventualmente, uma empresa pode falir. Mas se você tem uma carteira diluída, e se você tiver distribuído em 100 empresas, se uma desaparecer, supondo que você tivesse dividido em partes iguais, é 1% só que virou pó. O resto talvez tenha subido 30%, que as pessoas não conseguem encontrar um Danilo. É muito difícil. É do mesmo jeito que a gente tem dificuldade no nosso time em encontrar mais caras que façam REITs, que são fundos imobiliários. A gente pressupõe que você vai se basear no histórico de realizações, onde ele estudou, o que ele vem construindo, o quanto ele tem sido bem sucedido no que ele faz. O problema é que parte disso é marketing. No nosso mundo é um pouco menos marketing, mais realização, porque é igual corrida de moto ou partida de tênis. No final, assim, quem ganhou, quem perdeu. Você chegou em primeiro, segundo, terceiro e quando você virou. Você fala, olha, faz 20 anos que eu entrego o resultado. E tem o cara que apareceu ontem e que falou que deu 80% o ano passado. Tudo bem, e nos próximos 5 anos talvez ele vai perder 300%. É difícil para a pessoa comum essa compreensão e encontrar esse caminho de como ter verdadeiramente um bom suporte. A maior parte das pessoas faz por aí, que eu acho que é um grande erro, elas hoje acham o seguinte, eu vou estudar um pouquinho sobre finanças e eu vou montar a minha carteira. Porque ou ela não faz mais nada da vida, e aí tudo bem, ela pode virar o Danilo, mas ainda assim o Danilo precisa de um Bruno, de um Daniel e de outros profissionais para operarem coisas que você não tem tempo para ver. E você não vai pôr todo o seu dinheiro da vida, único, exclusivamente, 100% só em ações na sua única estratégia. Exato. E eventualmente até elas ganham dinheiro, 1, 2, 3 anos, e elas acham o seguinte, agora eu sou fera. Mas ela não entende que é diferente você ter resultado 2, 3 anos e se provar ao longo de décadas. Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Para quem ainda não segue o canal, por favor, assine o sininho. Não deixe de também me acompanhar no Instagram. Eu sou bem ativo por lá, além, é lógico, de estar presente em quase todas as redes sociais. Sempre @Bruno Corano. E hoje o Wall Street Cast inaugura uma versão diferente de produção. Como todos sabem, o propósito do canal é trabalhar assuntos relacionados a dinheiro. Então, como você ganha dinheiro, como você poupa dinheiro, como você investe seu dinheiro, como você se relaciona com o dinheiro em termos comportamentais. E para isso, nesses últimos 2 anos, a gente recebeu convidados aqui sempre falando de negócios, competências emocionais, investimentos, além de outras coisas voltado a esse mundo do business. E eu sempre tive o desejo de poder produzir podcasts que sejam cada vez mais educativos e interessantes. E a imensa maior parte das pessoas, no fundo, quer entender o trabalho que a gente faz aqui em Nova York, como é que a gente faz a gestão de grandes fortunas e como é que, em última análise, a gente pega o dinheiro das pessoas e rentabiliza com excelência. Para isso, eu convidei meu sócio parceiro, Danilo Santiago. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa bem interessante, bem educativa, onde as pessoas podem voltar para esse vídeo e aprender alguma coisa. Não, eu tenho certeza que será muito, porque no fundo são as nossas frequentes reuniões e são sempre muito ricas e eu percebo que se a gente gravasse elas já seria sensacional e no fundo é o que a gente vai tentar reproduzir aqui. É isso, a nossa conversa do dia a dia. Para vocês entenderem quem é o Danilo, porque o que eu vejo hoje no mundo da internet é que muita gente sai falando, ainda nesse mercado financeiro, e o cara fala, eu tenho experiência, eu passei em vários bancos, mas de fato eu falo assim, mas o que você fez de fato? Assim, não é o que você fez, mas quais foram suas realizações, suas conquistas? Realmente você é o cara que faz a diferença? Você é o cara que é uma referência no mercado no sentido... Eu posso dizer que eu sou médico, mas tem um monte de médico tranqueira. E tem verdadeiramente aqueles que fazem a diferença no seu setor, que são inovadores, que estão fora da média. Então eu vou apresentar o Danilo para vocês terem uma visão de quem está aqui com vocês. O Danilo é paulista, nasceu no interior de São Paulo,
fez economia na USP, na Poli. Engenharia. Desculpa, Economista. Economista é você. Foi assim o hábito. Fez engenharia na Poli. Depois de passar por uns empregos meio tranqueiro e ter sido até demitido da CIBIE. Não, a CIBIE não foi demitido, não. O pessoal de banco que queria me demitir. Eu achei que ele tivesse sido demitido. Ele foi trabalhar finalmente na McKinsey, que é o emprego é o objeto de desejo de quem sai de uma grande universidade. E aí, estando na McKinsey, ele veio nos anos 90 fazer MBA em Columbia, o que não era nada comum nessa época. Hoje em dia, todo mundo faz MBA. Mas nessa época não era nada comum. E ainda até hoje fazer MBA numa Ivy League ainda é um diferencial muito grande, até porque é difícil entrar, é caro. E essa é especial, né? Eu aprendi muito a parte de finanças, a gente vai falar disso. Porque ela é forte nisso. Isso. E aí saiu de Columbia, resolveu ficar aqui nos Estados Unidos, voltou para a McKinsey, trabalhando no escritório de Nova York, projetos globais, clientes globais. E ele, logicamente, MBA Finanças, trabalhando na McKinsey, um histórico de Corporate Finance, que basicamente, para quem está assistindo, fala o que é Corporate Finance? É olhar os números das empresas, é basicamente olhar isso. Ele criou uma tese, até então ele não era um gestor, mas ele criou uma tese, ele sempre foi apaixonado por isso. E num determinado momento, um hedge fund falou, eu vou pegar esse cara e vamos ver se essa tal tese aí funciona. Funcionou muito, ele se provou, depois ele saiu, montou o hedge fund dele. E a gente se conhece há algo em torno de 20 anos, porque é muito comum do meu lado, também como gestor, mas num papel diferente, porque o Danilo ele é gestor, ele faz só equities. O que são equities? Ações. Ele faz só ações Estados Unidos. É isso que ele faz há 30 anos. E de um grupo seleto de empresas. E nem é o mercado inteiro, não, né? Não dá. 67 atualmente. 67, E mais nada. E mais nada. Então ele faz só isso. E do meu lado, eu como um gestor de macroeconomia, eu sempre precisei encontrar os melhores cérebros, as melhores mentes para cada uma dessas especialidades. É como se eu tivesse que montar um hospital. Eu sou o diretor clínico, eu sou médico, mas eu não vou fazer a cirurgia cardíaca, eu não vou fazer a cirurgia ortopédica, eu também não vou fazer diagnóstico dermatológico. Eu preciso dos melhores em cada uma dessas áreas. E ao longo desses 20 anos eu fui montando um time de excelência. A maior parte do time é americano, porque nós estamos aqui. O Danilo, assim como o Daniel, são brasileiros, então não são muitas, como a gente faz o podcast em português, enquanto a gente não fizer inglês, porque se a gente decidir fazer inglês, aí dá para chamar mais um monte de gente. Então a gente tem opções limitadas, e o Danilo se tornou esse cara, inicialmente um conselheiro, depois eu comecei a aportar recursos dos nossos clientes e meus e dos nossos fundos na estratégia dele, e hoje o status o Danilo atende grandes fundos institucionais, pensão, endowment, e quando são clientes pessoas físicas, acaba que esses clientes entram pela Corano Capital para atuarem nessa... para eventualmente, né, além de investir em outras estratégias, investirem também na estratégia do Danilo. E a gente vai explorar aqui, então, o que é esse mundo de ações. Essa introdução foi só para vocês terem ideia de quem é o Danilo. E por fim, e ele não gosta muito que eu fale isso, porque ele é um cara, eu sempre digo, um cara low profile. Ele tá entre as mentes mais respeitadas aqui em Wall Street de equities, ou seja... As pessoas, quando mencionam os caras mais especializados, com melhor track record aqui em Nova York, ele é um desses caras e é o único brasileiro nessa lista. Então vamos lá. Danilo, muito obrigado. Depois dessa apresentação, só posso falar alguma coisa que vai diminuir, né, essa situação. Mas eu acho que a chave do que você falou disso tudo é especialização. Investir, eu acho que é extremamente complicado, a gente vai falar sobre isso. E você tem que realmente achar cada pessoa particular, com a sua estratégia particular, senão você acaba fazendo alocações que não fazem muito sentido. Acho que a gente podia começar até você explicando um pouco melhor essa parte de por que ação e como que isso funciona numa carteira que você faz para um cliente seu. Bom, eu acho que
A primeira comparação que eu faria é o seguinte: no universo Brasil, o mercado acionário é menor, a qualidade das empresas é menor e a gente sempre viveu, quando eu falo a gente sempre viveu, eu estou falando pelo menos os últimos 30 anos, mas não que não tenha sido assim anteriormente, apoiado por um juros alto. Então, no Brasil você nunca precisou verdadeiramente fazer nada além do que pôr o dinheiro na renda fixa, em última análise. Que no Brasil é estranho, né? A renda fixa deu mais nos últimos 25 anos do que o Ibovespa. Muito mais. Surreal. Muito mais. E aqui deu zero renda fixa. E é isso que justifica, então, a resposta, né? Por que ações? Porque elas são capazes de gerar ganhos mais altos, mas aqui nos Estados Unidos não tem outra alternativa, porque se a gente pegar esses mesmos 30 anos, na imensa maior parte do tempo, o juros ficou ou zero ou muito baixo. E negativo até em termos reais. E em termos reais. O que quando a gente fala juros negativo em termos reais, durante esses 30 anos, às vezes o Fed Funds Rate, mesmo que ele estivesse ali a 1,5, 2, às vezes a inflação estava girando a 2,5. Então, ou seja, se você colocasse o dinheiro no Tesouro Americano, o que você rentabilizava não pagava nem inflação. Então, no fundo, você estava perdendo 0,5% ao ano. Na época que os juros ficou praticamente zero, ou 0,25%, a inflação estava acima disso. Ou seja, você estava, então, perdendo dinheiro. Então, isso sempre forçou o americano a ir para o mercado de capitais. E a beleza, porque você perguntou, né? Por que ações? Porque elas têm uma capacidade de gerar rentabilidade muito maior. É lógico que elas têm a complexidade de você saber escolher os papéis ou ter o gestor. O que não, nesse universo financeiro, não tem muita dificuldade, né? E elas funcionam porque elas te permitem você ser dono de uma pequena partezinha de quase qualquer empresa. Eu ia dizer qualquer empresa listada, é lógico, mas quase qualquer empresa relevante no mundo, porque são muito poucas as empresas de extrema relevância que não têm capital aberto. Então, eu acho que esse é o grande Mas tem uma chance. coisa que aí eu quero ver como é que você explica para a sua audiência, porque eu tenho dificuldade de explicar para a minha audiência aqui, que é o seguinte, como é que você explica o risco de volatilidade nisso? Porque o brasileiro está acostumado a receber o CDI, nunca cai. Só sobe. Só sobe em termos reais, é incrível. Nos últimos 35 anos tem um pequeno período que a inflação é um pouquinho maior que o CDI. A hora que você vai para a ação, vai ter volatilidade. E a pessoa vai associar isso com risco. Como é que você explica isso para o seu cliente? Bom, você sempre está interagindo com pessoas do próprio setor, né? Então, o que eu quero dizer é que você... E mesmo assim eu tenho dificuldade. É médico falando com médico, ou seja, você é engenheiro, mas engenheiro falando com economista, ou seja, todo mundo é do ramo. Eu tenho o desafio constantemente de falar com pessoas que não são do setor financeiro, que são empresários bem-sucedidos que precisam investir, mas ele é advogado, ele tem alguma outra profissão. E aí eu vejo que até mesmo a comunicação, tanto da imprensa quanto às vezes até das instituições, elas falam risco moderado, porque elas traduzem a palavra risco como volatilidade. No meu entendimento, risco é você poder perder. Então, assim, eu vou deixar minha mochila no ponto de ônibus. Eu posso perder ela, tem um risco. Volatilidade você não vai perder, mas ela pode valer menos e valer mais. Então, risco é quando pode desaparecer, volatilidade é quando pode oscilar o valor. Não que a volatilidade não possa ser por um longo período de tempo, no sentido de comprei por $100, caiu 60% e demorou 10 anos para voltar. Mas isso não deixa de ser volatilidade. Se você está fazendo uma carteira para você se aposentar e você vai poupar durante 30 anos, pressupõe, e bem gerida, que 30 anos depois ela vai ter se valorizado e muito. Então é assim que eu costumo explicar. Faz sentido para você? Não, faz. Mas sabe o que acontece comigo? As pessoas, eu falo tudo isso, que eu faço investimento de longo prazo, e a pessoa às vezes investe, e aí o primeiro ano é ruim. E a pessoa, mas não funcionou. E tira. Não, mas aí tem que ser uma pessoa... pessoas grau de ignorância. Eu sei que você vai dizer que... Institucional também faz isso, no family office, chegar a fazer isso. É uma... Mesmo o cara sendo preparado, porque o cara, teoricamente, o family office é um cara preparado. Na teoria, todo mundo concorda que você tem que investir para o longo prazo, né? Na prática, é super desafiador. Por isso a pergunta, né? Porque é uma coisa que sempre é fascinante ver essa dinâmica
do medo de volatilidade, que não é o risco. O risco está na perda permanente por você ter comprado alguma coisa que não vai gerar caixa. E que em ações até, eventualmente, uma empresa pode falir. Mas se você tem uma carteira diluída, eu vou fazer aqui uma suposição, tá? Primeiro que ninguém vai pôr tudo que tem na vida em ações. Então, ou seja, não é que vai virar tudo pó. E se você tiver distribuído em 100 empresas, não é que as 100 empresas vão virar pó. Se uma desaparecer, supondo que você tivesse dividido em partes iguais, é 1% só que virou pó. O resto não. O resto talvez tenha subido 30%. Isso. Agora, existe uma questão que é o seguinte. Quando você fala, por exemplo, de grandes índices, S&P 500, tem 500 ações lá dentro. Como é que você diferencia entre esses grandes índices e uma estratégia onde é um grupo só seleto de empresas que podem estar ou não na carteira? Como é que você faz isso? Porque essa é a minha vida, né? Eu não invisto em índices. Porque eu fico apavorado no sentido de que eu não sei o que tem lá dentro, em 500 empresas. Nas empresas que eu acompanho, várias delas há mais de 20 anos, 25 anos, literalmente fazendo planilha, eu me sinto muito mais confortável. Eu não estou nem querendo bater índice, não quero fazer nada disso. Eu quero saber que se daqui 5, 10, 15, 20 anos, esse dinheiro vai estar lá, valorizado, porque eu comprei empresas de verdade. Que agora a gente está num momento de preços altos de ações dos Estados Unidos, todo mundo esqueceu o que aconteceu em 2001, 2002. Foi uma catástrofe, né, para o investidor médio. Então, como é que você faz essa diferenciação? Porque você pode ter seu cliente e falar, não, mas eu compro um grande índice e acabou. E tem muito influenciador hoje em dia na internet que fala exatamente isso. Compra o S&P e acabou e você não precisa fazer mais nada. Eu queria ver ele falando isso em 2001, 2002, 2003 ou 2012, quando o Brasil estava bombando e os Estados Unidos estava em crise. Explicar para quem está assistindo. Basicamente um índice tem diferentes índices no mercado. Então, por exemplo, o índice Nasdaq são todas as empresas que são tradeadas na Nasdaq. O S&P 500 é uma combinação das 500 maiores empresas que a Standard & Poor's ranqueia. Não significa que elas estão só na Nasdaq ou só na New York Stock Exchange. É uma combinação das duas. E tem outros vários índices. Então, quando você compra o índice, basicamente você está comprando, você está diluindo aquele seu investimento. Você foi lá e pôs R$100 mil, $100 mil. Você está diluindo o seu investimento nessas 500 empresas, mas não em partes iguais. Porque cada uma dessas empresas tem um peso diferente no índice. O peso que o Google atualmente tem no índice é infinitamente maior do que alguma empresa que está lá na 48ª posição. E pode ser uma Coca-Cola, uma Pepsi. É minúsculo assim, perto de Google, Facebook e tudo mais. Ou seja, concentração altíssima. Ou seja, então tem uma concentração hoje em tecnologia. Por que? A gente pode explicar num outro podcast de como é feito, como se define o índice. Então, quando o Danilo fala, eu não sei o que tem lá dentro, quem está assistindo deve ter se perguntado, mas como não? São 500 empresas, você entra no Google, vai te falar quais são as 500 empresas. Quando ele diz que ele não sabe o que está lá dentro, ele está se referindo ao seguinte: quem disse que o valor dessas 500 empresas, ou cada uma delas, está justo, está bem avaliado? Porque o índice ele só reflete se estão comprando mais ou menos ações, oferta e demanda. É assim que o índice se comporta. Agora, saber verdadeiramente se esses papéis vão subir ou descer, precisaria ter 500 valuations muito bem feitos e que também nem sempre eles refletem com exatidão. Além do que depende muito de quem fizer, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, você perguntou... a sua pergunta, na verdade, foi o que são os índices ou como eu explico? Não, mas por que você... Como é que você faz a distinção entre investir em um grupo de ações escolhidos por um gestor versus um índice? Bom, a sua pergunta é complexa pelo seguinte, porque isso remete ao que muitas pessoas podem já ter escutado e não sabem direito o que é stock picking, que é você ir lá e ficar pegando. Eu acho que a empresa, a JBS vai subir, o Banco Inter vai subir, ou sei lá o quê, e vai fazendo esse picadinho. Então, eu quero tomar cuidado para responder. Eu não estou dizendo que eu não acho que na carteira de alguém que tenha 1, 2, 10 milhões de dólares, que ela não deva ter diversificação.
ou seja, desde títulos do Tesouro e vários outros produtos e bonds, como em algum momento ela tem uma cesta de ETFs que possivelmente e quase sempre a gente também coloca o S&P, um ETF que replique o S&P, mas ele é uma pequena fração. Você compreender por que não comprar índice e comprar diretamente os papéis é uma reflexão de que você pode, bem gerido, bater o índice e que você pode eventualmente encontrar um profissional, mas essa dificuldade que quem não é do setor não acessa. Então, por isso que a ideia é fazer um negócio aqui palatável. Porque as pessoas não conseguem encontrar um Danilo. É muito difícil. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade no nosso time em encontrar mais caras que façam REITs, que são fundos imobiliários, que façam bem. Então, se bem feito, é a melhor opção, mas a dificuldade é fazer bem feito. Que a informação é assimétrica, né? Quando você vai ao médico, aquele cara é o melhor médico, se você não sabe, você não é médico, né? Você não faz parte do time. E mesmo se eu fosse, será que eu conseguiria saber que aquele é o melhor médico? Já seria difícil. Eu saberia se... Eu saberia não, a gente pressupõe que você vai se basear no histórico de realizações, onde ele estudou, o que ele vem construindo, o que ele te transmite e o quanto ele se atualiza e o quanto ele tem sido bem sucedido no que ele faz. O problema é que parte disso é marketing, parte disso é realização. No nosso mundo é um pouco menos marketing, mais realização, porque é igual corrida de moto ou partida de tênis. No final, assim, quem ganhou, quem perdeu. Você chegou em primeiro, segundo, terceiro e quanto você virou. O nosso mundo é cruel e ao mesmo tempo justo no sentido de que você fala, olha, faz 20 anos que eu entrego o resultado. E tem o cara que apareceu ontem e que falou que deu 80% o ano passado. Tudo bem, e nos próximos 5 anos talvez ele vai perder 300%. Então... Mas eu acho que é difícil para a pessoa comum essa compreensão e encontrar esse caminho de como ter verdadeiramente um bom suporte. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, rapidamente, como é que você explica a teoria do value investing? Isso é um bom ponto, né? Porque value investing é o Warren Buffett, né? 94 anos agora que ele está passando... Mas ele criou essa compreensão? Não. Quem criou foi o primeiro chefe dele, né, o Benjamin Graham, que foi professor de Columbia e escreveu um livro em 1934, que é uma bíblia desse negócio. Investidor inteligente? Não, isso ele escreveu nos anos 70. Isso foi em 34. Porque depois do estouro da bolha de 29, todo mundo ficou se perguntando o que aconteceu. Aí o cara foi lá e escreveu um livro, não tinha o nome de Value Investing ainda, mas era um livro que tentava fazer a relação entre preço e fluxo futuro de caixa. Ou seja, tudo é negociado na bolsa e te dá a impressão de que aquilo é um jogo de especulação. Pode até ser, e para muita gente é o que eles acabam fazendo. Mas não precisa ser. Você tem todas as informações disponíveis para fazer uma análise histórica e tentar prever o futuro de uma empresa e falar, olha, eu fiz essa projeção, eu acho que ela vai me dar tanto de caixa. Isso seria um retorno, se eu tivesse uma padaria que me desse esse dinheiro, um retorno de 15% ao ano. Isso é acima da média. Geralmente, as empresas que eu acompanho, ao longo do tempo, dão perto de 10%. Mas tem momentos que o preço implica que se aquele futuro acontecer, você vai ganhar 5%, e tem momento que implica que ele vai ganhar 15%. A diferença, por que é tão difícil? Primeiro, você está prevendo o futuro. Porque você tem que tentar prever o futuro no sentido de quanto dinheiro aquilo vai dar. Você pode estar errado. Por isso é tão difícil. Agora, o preço é dado todo dia para você. O mercado não está lá para te dizer quanto vale alguma coisa. Ele está lá para te servir. O mercado não é fonte de quanto vale nada. Porque ele tem um bias enorme com o que está acontecendo no momento com a empresa, ou seja, está em crise, os earnings, né, os ganhos da empresa estão baixos, o preço fica baixo. Depois eu posso até mostrar um gráfico que ilustra isso. Os ganhos estão altos, o preço está alto. Então, value investing é você falar, olha, eu entendo isso tudo, entendo esta dinâmica, mas eu quero comprar alguma coisa que, se o mercado fechar amanhã, ou seja, passou uma lei
Quem tem as ações fica com o que tem e você vai ter que viver do caixa dessa empresa, das empresas que você comprou e tem no seu portfólio. Eu quero comprar alguma coisa que realmente existe um retorno futuro que vai ser seu. Que, como você disse no começo, ação é um pedaço de uma empresa. Quando você compra uma ação do Starbucks, literalmente você está comprando um pedacinho de todas as lojas deles. Não é diferente de abrir o seu café. A diferença é que se você abrir um café na esquina, não tem cotação. Você não consegue vender um pedaço, não tem liquidez. Mas se você comprar uma ação do Starbucks, no longo prazo, ela vai refletir. Então, mas o value investing basicamente é usar o princípio do quanto de forma muito simples, essa empresa vai ganhar mercado e ganhar mais dinheiro e as margens vão crescer e ela vai ter mais lucro e isso vai refletir no valor das ações. Mesmo que ela não cresça, também pode. Você pode pegar uma empresa que não tem crescimento, mas ela tem lucro, ganha um monte de dinheiro e uma hora dá uma crise naquela empresa, no setor, na economia, o mercado vende aquilo para você. Deprecia o valor daquele papel. E você compra um pedaço daquela empresa. Para pegar o retorno. E pega retorno de 15%, então, 20%. Mas, de novo, o princípio do value investing é exatamente isso. É você estar monitorando a correlação entre o que ela gera de caixa, de ganho, de lucro... Com o preço. Com o preço da ação. Por isso value, né? De valor. E quando o valor, por qualquer motivo, deprecia frente ao que de fato, em teoria, ela vale... É a hora que você vai lá e fala, agora eu quero comprar. Exatamente. Do mesmo jeito que o oposto, né? Se ela subir demais, você também fala, agora eu quero vender, porque eu quero realizar esse ganho. É exatamente isso que o mercado te oferece todo dia. Depois posso mostrar um gráfico aqui? Claro. Depois o pessoal sobe aí na produção. Esse gráfico que você está vendo aí na tela agora, eu deve estar vendo o meu mouse. Isso é um gráfico que eu tenho em todos os modelos. Essa empresa aqui é a Stanley Black & Decker. Eles vendem ferramentas para construção de casa. O que você tem aqui? Essas linhas azuis é o preço da ação. Elas têm uma diferença porque uma tem ajuste para dividendo e a outra não, mas isso não é importante agora. O importante são esses pontos que você está vendo aqui. Né, a linha pontilhada. Essa parte em vermelho. Os pontos certo. Em vermelhos são os earnings, ou seja, quanto por ação ela ganhou. A escala aqui do lado direito. Preço, a escala aqui do lado esquerdo. Essas linhas que você está vendo aqui, que chegam até um desses pontos, estou acompanhando uma delas, é a média de estimativa daquele ano, deste ponto aqui, feito nos anos anteriores, ou nos meses anteriores, pelos analistas de bancos de investimento. Essa informação é pública, então eu consigo capturar isso. O que você está vendo aqui? Você não precisa ser um estatístico para ver. A correlação do preço da ação com os earnings no momento é muito alta. E por que ela ficou muito caro aqui? E por que ela está barato agora? Ficou muito caro porque teve a pandemia, todo mundo achou que os earnings iam cair, o preço despencou. Foi uma excelente oportunidade de compra, mas foi muito rápida. E por que fica caro? Porque os americanos receberam muitos estímulos do governo americano, muito mais do que o Brasil, muito mais do que a Europa. Foi um absurdo aqui, né? Foi uma quantidade absurda. E, entre outras coisas, dispararam um monte de renovações de casas e coisas afins. Ora, a Stanley Black & Decker vendeu um monte de ferramenta para esse pessoal. Só que aí aconteceu uma outra coisa. Depois acabou esse dinheiro e a gente está passando por uma correção em termos de atividade na parte de housing. Para outro podcast a gente pode falar só isso sobre o que está acontecendo com o mercado de casas nos Estados Unidos. E, para piorar a situação, como teve toda a bagunça para você conseguir vender o seu material, ou seja, foi difícil conseguir as ferramentas que eles, na época da pandemia, a cadeia de suprimentos ficou, que é toda um monte na China e países afins, outra coisa para outro podcast. A Stanley Black & Decker pediu um monte de estoque para os seus fabricantes fora dos Estados Unidos. Veio um monte de estoque, diminuiu a atividade, ele ficou com um monte de estoque caro, tem que fazer promoção, os earnings caíram. O que o mercado fez? Corrigiu. Então o preço sai de mais de $200 e chega a bater aqui o quê? $70, $75. Você estava nesse momento que estava lá em cima, você estava short? Eu fico short nesses momentos altos, ela corrigiu e depois eu comprei. E você comprou em que momento dessa curva de queda? É um pouco mais, nesse caso, um pouco mais nessa parte de baixa. E para quem
né, tá chegando agora? O que é o fair value? Para as pessoas entenderem o que dispara essa coisa de agora tá caro, agora tá alto. Exatamente. Qual é o fair value de uma empresa dessa? Se você pegar todos esses earnings e traz a valor presente, ou seja, desconta, né, do futuro para o passado, o jeito que o cérebro humano vê dinheiro no futuro é descontando. Então, né, R$100 daqui a um ano não é a mesma coisa que R$100 hoje. Né? Então, o seu cérebro desconta em dólares. Esse desconto é mais ou menos de 10% ao ano. Tá, tem variação, mas vamos pegar esse número, que é fácil. Então, imagina que você está fazendo valuation aqui lá em 2003. E você é um mestre disso. Você teria projetado a crise aqui de 2008, 2009, a recuperação, pandemia. De novo, você teria que ser um gênio para fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Mas aqui, lá pela sua visão de 2003, todos esses earnings é o que você recebeu. Então, se você tivesse uma bola de cristal que te desse só os earnings, não te desse preço da ação, você saberia o fair value a todo momento. Fala, qual é o valor dessa cadeia valor justo disso descontado a 10% ao ano? Planilhinha de Excel super simples. Agora, eu vou explicar rapidamente qual é a sua estratégia e, lógico, aí você tem que confirmar e complementar. Basicamente, o que o Danilo faz, ele acompanha hoje, atualmente, 67 empresas e aí, por exemplo, a Black & Decker, ele vai fazendo essa projeção, essa análise. Se o valor da ação ele percebe que está subindo demais, ou seja, isso aqui subiu demais, ele sabe que não vai subir mais muito. Então ele falou, a maior possibilidade é ter uma correção para baixo. Então nesse momento ele shorteia. O que é isso? Ele aposta que essa ação vai cair. E se cair, ele gera ganho. E num determinado momento as ações caem mesmo, porque existem ciclos econômicos. O mercado é feito disso. O mercado é feito de altas e baixas. No momento que ela cai demais, quando ela passa de um determinado limiar, ele entende que já está barato, porque essa empresa ela não vai desaparecer, as pessoas não vão parar de comprar furadeira e tudo que ela produz. E aí ele entende, está barato. Vai cair ainda mais? Não é que você... Não é, a gente, né? O Danilo nunca tem certeza que ele pegou o ponto mais baixo dessa desvalorização, mas ela passou e muito do valor justo comparado ao que ela gera de caixa e de ganho. E aí ele vai lá e compra de novo, esperando o quê? Aí ela pode ficar volátil, cair até mais um pouquinho, cair mais 5%, mas um dia ele vai pegar a recuperação. E aí quando ele faz isso, tradando nessas 67 empresas, é que vem o resultado. Expliquei bem? Explicou. E mesmo que você compre alguma coisa e você está certo na sua análise, e ela pode cair mais 50%, você vai lá e compra mais. Porque se você comprar mais, você vai ganhar mais dinheiro. E isso faz parte da volatilidade que a gente estava conversando antes. Isso vai acontecer. Você vai ter volatilidade na sua carteira, porque tem momentos que as coisas caem mais do que o esperado ou do que seria razoável. E por N razões. Mesmo uma empresa como Black & Decker, quando teve toda essa confusão com tarifas, ela também é afetada. Existe dúvida sobre quanto que ela teria que pagar pela parafusadeira. E agora ela vai ter que mudar o seu supplier, talvez de uma ferramenta que é na China para o Vietnã. E depois, o que acontece? Então sempre tem dúvidas. Então o mercado, esses earnings variam dessa maneira, não é porque decidiram variar os earnings. Não, aconteceu alguma coisa. Tem mais venda, tem menos venda, tem mais competição. Você errou na quantidade de estoque. Você errou no tipo de produto. Tem tarifa. Tem recessão, crise, tem recessão, tem estímulo maluco do governo. Então, nunca para. Eu estou fazendo isso há 25 anos aqui nos Estados Unidos e nunca para. Você está sempre revendo a sua análise. É isso que eu faço o dia inteiro. O que Columbia te ajudou para isso? Na Columbia é por causa do Benjamin Porque você já fazia Graham. Corporate Finance antes de Columbia. Isso. Eu fiz um pouco no Brasil, em banco de investimento, mas onde eu aprendi mesmo foi na McKinsey e em Columbia. Então, Columbia primeiro, depois eu voltei para McKinsey em Corporate Finance. Columbia tem outros locais que falam de investimento de forma diferente, mas Columbia é a casa do Value Investing. Que é o meu caso, né? Eu vim de uma escola que não é diferente de Columbia. É uma escola mais business. Eu tive aula com um professor que agora se aposentou, que ele se chama Bruce Greenwald.
ele foi o cara que continuou essa cadeira. Ela quase morreu em Colômbia, meio que desapareceu, depende. Você imagina você falando de value investing em 99, 98, com a bolha da internet 1.0. Então tem períodos que todo mundo achava que o Warren Buffett ele não sabia o que estava fazendo. Óbvio que sabia. Se você comprar empresa que tem caixa no futuro, você vai ganhar dinheiro. Ou seja, comprou uma ação aonde o retorno futuro do caixa é de 15%, 20% ao ano, um dia o mercado vai reconhecer isso. Pode demorar 3, 5 anos, 8, não interessa, mas você vai ganhar dinheiro porque o caixa é seu e está lá. E Colômbia tem esse tipo de approach. Eu adoro programação. Um dia a gente pode falar mais de construção de carteira, como que eu executo isso tudo programado em Python. Mas tem um monte de gente que não vê o universo de investimento. Ele quer fazer o trend following, por exemplo. Ele quer saber se está caindo e subindo, e ele quer comprar um pouco mais ou menos, sem ter essa relação com valor. Colômbia é diferente. A ideia é, não, compre ativos que você, na sua análise, indica que existe um cash flow, que o retorno está bom. Que é o que você faz com as suas empresas, não é isso? Sim. Elas só não são públicas. Em última análise, o conceito é o mesmo. E você não tem mercado para vender e comprar um pedacinho dela. 100% caixa. Risco. 100% operação própria, né? Isso. O mercado de ação é a mesma coisa. A diferença é que, como ele tem essa liquidez toda, dá um tilt na cabeça das pessoas e isso parece, para a maioria das pessoas, um cassino. Mas é o oposto disso. É uma ferramenta fantástica, né? Mas desde que você saiba ler os instrumentos e comprar os papéis. Hoje o que a maior parte das pessoas faz por aí, e eu sempre fico te trazendo um pouco para a realidade dos humanos, dos normais, as pessoas, que eu acho que é um grande erro, elas hoje acham o seguinte: eu vou estudar um pouquinho sobre finanças e eu vou montar a minha carteira. E é absolutamente uma pessoa conseguir ela própria gerir muito bem seus próprios investimentos. Porque ou ela não faz mais nada da vida, e aí tudo bem, ela pode virar o Danilo, mas ainda assim o Danilo precisa de um Bruno, de um Daniel e de outros profissionais para operarem coisas que você não tem tempo para ver. Você não tem tempo para ficar olhando bonds, você não tem tempo para ficar olhando REITs, e você não vai pôr todo o seu dinheiro da vida, único, exclusivamente, 100% só em ações na sua única estratégia. Exato. Então, o que as pessoas fazem hoje é isso. Elas acham que elas fizeram um curso, e aí elas têm talvez 1, 2 anos de experiência, e que elas vão gerir os investimentos dela. E eventualmente até elas ganham dinheiro, 1, 2, 3 anos, e elas acham o seguinte: agora, porra, eu sou fera, sou foda. Mas ela não entende que é diferente você ter resultado 2, 3 anos e se provar ao longo de décadas. Se quiser explorar um pouco isso. Na verdade, eu acho que você deve ver isso com um cliente seu. Toda hora. Tem demanda quando o retorno passado foi bom e você tem menos demanda ou retirada quando o retorno está ruim recentemente, né? E, na verdade, se você acredita na metodologia da pessoa, ou seja, entendeu que é um profissional especializado, que só faz aquilo, que te explica exatamente o que ele faz no dia a dia. De repente você podia colocar na descrição do programa o meu blog, o endereço do meu blog, né, que eu coloco as pessoas lerem. Para ver que é só em inglês, né? Só em inglês, mas eu acho que agora hoje acho que até clicando no navegador ele traduz, né? Exato. Põe ali numa dessas coisas para traduzir. Por que eu criei um blog? Porque os meus clientes, às vezes eles não veem muita atividade nas contas deles, porque eu estou lá fazendo análise, nenhuma posição bateu nos limites de compra e venda e não acontece nada. Eu faço às vezes uns trades de ajuste, mas não entra e sai nenhuma posição, porque eu mando uma comunicação para eles quando entra e sai uma posição. Então eu fiz esse blog para as pessoas verem a quantidade de trabalho por trás de cada análise. Eu passo 10, 12 horas por dia. Se vocês depois olharem de novo no que eu mostrei no gráfico, vai ver que tem um monte de tabzinhas, né, de páginas abaixo. Passa até para as pessoas terem ideia da... mas aí eu vou matar as pessoas de tédio. Não é nem só realmente clicando nos tabs, só para a pessoa ter ideia do que passa por aí. Isso aqui. Esse é uma parte de resumo de números. Literalmente estou procurando 3 números aqui do quanto vale essa empresa.
A parte, na verdade, de modelagem é isso aqui. Isso é um modelo todo limpo que eu faço com um monte de informações. Só que isso vem, por exemplo, de onde que eu tiro a projeção de vendas? Vem dessa parte aqui de inputs, que eu tenho vários cenários e tudo feito na mão nisso aqui. Não tem jeito, tem que abrir o documento, ler a informação. Olha que a empresa ela tinha um segmento que ela tirou, não existe mais. Ela mudou como ela faz o reporting de algumas áreas. Cara, só lendo isso, né? Não tem jeito. E aí tem toda a parte de custos, tem toda a parte aqui embaixo, coitado de quem estiver vendo isso, né? De ações, de compensation, né? Dos managers por ações. Tem a parte de fundo de pensão, tem a parte do balanço de estoque, aqui é a parte de investimento de CAPEX. Enfim, tudo isso, uma empresa, isso aqui tem uma aquisição que eles fizeram, emitir ação, tudo isso tem que ser registrado. E aí tem o modelo, tem essa parte de stock options se estão disponíveis ou não, tem a parte de guidance das empresas, notas, aqui as marcas deles aqui, tudo que eles publicam, eu vou lá e coleto o que é interessante. Quem são os managers? Há quanto tempo? Então tem uma nota dos managers, depois teve uma renovação dos managers dessa empresa. Né? Essa aqui, nesse caso, não tem, é o gráfico que eu mostrei. Os maiores aumentos e quedas de preço, eu vou lá e entendo por que isso aconteceu. Se tiver alguma entrevista, eu registraria ali. Aí um monte de gráficos que eu tenho que acompanhar para entender o que está acontecendo, outros aqui para ver se nada não está muito fora do padrão, quem são os owners dessas empresas, enfim, um monte de checks que eu tenho que fazer aqui, e assim vai. Então, isso é uma empresa. Isso é o que viabiliza você, depois de toda essa construção, falar o valor está justo, está alto, está barato, e, logicamente, ainda tendo o esforço de prever em algum grau o futuro, estimar o comportamento. Por isso, 67 empresas. E aí a gente voltando na nossa pergunta, do link com o que você faz no dia a dia, você investe em algumas áreas que você se sente confortável. Eu me sinto confortável com empresa que vende ferramenta, empresa de caminhão, é o que dá para prever o futuro. Tá, mas eu acho que a provocação para quem está assistindo é o seguinte, aí que fica o absurdo quando um assessor ou alguém que não tem preparo nenhum, vira para o cliente e fala o seguinte, invista em ações, aí vamos comprar Hershey's, Petrobras, só para falar nomes familiares. E ainda faz timing de mercado. E ainda fala, não, agora tá barato, compra, porque saiu num relatório, eu não vou falar nenhuma casa aqui, porque depois vou arrumar confusão, mas enfim, saiu um relatório de uma casa que é um moleque de 24 anos fazendo uma análise de 15 minutos, e ele acha que tá barato. E aí ele publica, a sugestão é de compra. Ou seja, é um lado cruel desse mercado. Né? Não, você acha que essa pessoa tem condição de fazer isso de forma consistente? Não tem, né? Esse é o desafio. Então, você a grande questão dá para fazer por conta própria? Não. E a minha visão e o que eu defendo... Eu sou suspeito. O que você acha? A minha visão e o que eu defendo é que se você quer gerir os seus investimentos com excelência, você precisa de auxílio. Mas você tem que ser muito criterioso na contratação, porque os dados mostram que 98% do mercado que presta esse tipo de serviço é tranqueira. É tranqueira porque, no fundo, é tranqueira por vários motivos. Às vezes a pessoa pode ser até competente, mas o modelo de relação vai ser um modelo conflituoso. Ou seja, por melhor que ela possa entregar um resultado, ela vai estar pensando nela e não em você. Porque, de repente, o contrato ali estabelecido é de comissionamento. Então, ela vai te empurrar um monte de tranqueira. O outro grande problema é que são muito poucas as casas que tem um time de excelência que verdadeiramente vai pegar e falar, a gente vai cuidar do dinheiro do Danilo. E certamente para o Danilo, depois de família e saúde, possivelmente dinheiro é a coisa mais importante. Até porque dinheiro também interfere na estabilidade da família e no acesso à saúde. Então é uma coisa muito séria cuidar do seu dinheiro. E aí se você não tiver... e aí você tem aquele seu assessor, ou pode ser uma pessoa de um banco. A indústria é muito cruel, né? Se você tem pouco dinheiro, você está sendo atendido por uma pessoa muito júnior. Ou você está num banco, na agência do Bradescão, lá não sei aonde, e aquela pessoa que vai cuidar do seu dinheiro é um gerente.
que inevitavelmente, como ele tem que atender sei lá quantas, 150, 200 clientes, ele não é um especialista em investimento. Se você tem muito dinheiro, e mesmo assim você foi para o private de um banco grande, ainda assim o que muda é que o cara vai estar com um ternão de $2.000, uma armação Armani, gel no cabelo, mas ele continua só sendo um cara mais articulado, mas ele não é um gestor. E é ele que vai falar com você. Você fala, não, mas aí no Bradesco, no Itaú, ou mesmo na XP, não tem grandes gestores? Não, tem caras muito bons, certamente. Mas eles estão a tantas camadas de distância do cliente, e no fundo eles estão ali para fazer análises dos fundos próprios ou de outras coisas. Eles não, verdadeiramente eles não estão interagindo com você que é o dono da grana. Então você tem que ter muito dinheiro e você tem que ter a atitude de procurar uma solução que eu vou chamar de boutique, que é o que domina o mercado americano e o que ainda é embrionário no Brasil. Aqui a gente vê claramente que todo mundo que tem um pouco mais de dinheiro, ele não quer investir diretamente no JP Morgan. Ele usa o JP Morgan como banking, ele usa o Bank of America como banking, cartão de crédito, fazer o wire. E ele pode até ter uma conta na Merrill Lynch, que é do Bank of America, mas na hora que ele realmente precisa é o seguinte, quem que vai olhar o meu dinheiro? O que é normal aqui, do mesmo jeito que no Brasil a gente procura médicos e um bom escritório de advocacia, você não procura um supermercado da advocacia, você procura aquele time de excelência. Demarest Almeida, Pinheiro Neto, enfim, tem tantos nomes. Aqui é isso no mercado financeiro, né? É uma montanha de pessoas altamente capacitadas, tem também os não capacitados, que captam, porque o mercado é seletivo. E no Brasil eu vejo que ainda vai por relacionamento. Eu conheço o cara, então, eu confio nele, eu vou investir e no com Brasil ele. E não deveria ser dessa forma. E no Brasil sempre tem ali o CDI distorcendo toda a realidade de investimento, né? Isso é único, né? Porque o Brasil é um dos maiores países do mundo em termos econômicos, tem uma economia forte, tem um monte de empresa excelente no Brasil, ou seja, não estamos falando lá de um país no meio do nada, né? Mas você tem essa competição extremamente desproporcional do CDI. Aqui, quando você traz um cliente para cá, como é que você explica essa diferença? Porque aqui não tem o CDI, a gente falou um pouco no começo. Ele tem que entender que aqui ele vai obrigatoriamente ter que investir em ativos que têm volatilidade e que não tem nada que dê absoluta segurança, que sempre vai dar mais que a inflação e que ele não precisa fazer nada e que só cresça. Não existe esse tipo de ativo. E a hora que cai, o que acontece com o seu cliente? Ele te liga e fala o quê? O segredo está em educá-lo antecipadamente para que quando isso aconteça, ele não entre em parafuso, em pânico, ou o pior, né? Queira sacar, falando, então vende. Porque aí sim ele vai operar a perda e pior, ele vai ficar com a perda, mas eu também. Porque se o bolo dele não cresce, a gente também não ganha. A gente só ganha... O incentivo é todo alinhado. Exato. Não existe conflito. Então eu só ganho se o dinheiro... O cliente entrou com R$1 milhão. Eu quero que esse cliente daqui 10 anos ele tenha 5, 10. E eu só vou ganhar se ele ficar comigo 10 anos e se o bolo dele crescer. Senão, atender um cara de R$1 milhão não vai fazer sentido. A não ser que a gente tenha planejamento de futuro. Então eu acho que a resposta para isso é a relação de educar o cliente. Os clientes que estão comigo há muitos anos, com o passar do tempo, reuniões semanais, mensais, e os anos vão passando, você vai conseguindo transferir conhecimento. Então eu diria que os nossos clientes, a imensa maior parte, eles sabem tanto quanto eu sei de economia ou de finanças. Eles só não fazem porque eles não têm tempo. E mesmo se eles quisessem fazer, eles não conseguiriam fazer tudo. Do mesmo jeito que eu não consigo investir todo o meu dinheiro e você também não consegue cuidar de todo o seu dinheiro você mesmo. Eu falo muito isso para os meus clientes. É como o cardiologista que fala, não, eu vou cuidar de todos os problemas de saúde que eu tiver. O cardiologista vai no endócrino, vai no dermatologista. Até isso eu falo muito para os meus clientes. Olha, não tem nada que eu faça aqui que você, se tivesse tempo, não poderia aprender e fazer e replicar. Só que demanda uma quantidade absurda de horas e experiência faz diferença. Né? Ter cabelo branco nessa profissão faz muita diferença. Né? Porque você já viu crise,
você sabe que o que está subindo um dia dá algum problema, e é aquele problema que você nem sabe de onde ele vem. É uma pandemia, aquela coisa que é bolada nas costas total, né, para todo mundo. E eu acho que é um negócio tão difícil que as pessoas... Uma coisa que eu acho... Você já me viu reclamando disso várias vezes, de vez em quando você me manda uns vídeos de alguém falando de investimentos aqui fora, e uma pessoa não especializada, que eu acho extremamente desrespeitoso com a dificuldade que é fazer esse tipo de análise que eu mostrei. Eu passo dezenas, centenas de horas com a mesma empresa todo ano, pulindo aquela minha análise. Né? E são empresas que têm, no mínimo nos meus modelos, 20 anos de história. Gente que está fazendo a mesma coisa. Tem marcas aqui que a Black & Decker vende, que é marca quase centenária. Né? E mesmo assim é difícil. Então, quando alguém vem e fala de forma super geral, fala, cara, não é possível. Não é assim. Mas eu te conto isso. No Brasil, hoje, a imensa maior parte dos family offices ou boutiques de investimento, wealth management, não estou falando nem de corretoras, nada disso. No Brasil chama assessoria ou consultoria, né? Eu até, como nós aqui tudo é advisor, eu sempre até me confundo. O cliente se guia pela qualidade do atendimento e ele não faz ideia de fato quem vai cuidar do dinheiro dele. Um grupo de amigos montou uma dessas casas, que eu não vou mencionar o nome, mas eu te contei essa história, e eles conseguiram captar rapidamente, em poucos meses, mais de R$1 bilhão. E eles são muito próximos e são todos vendedores, agentes comerciais. Eu falei, tá, mas e aí, vocês estão pegando o dinheiro da galera? Mas quem que vai montar de fato a estratégia e balancear? A gente não tem, a gente está indo meio que assim, no que a gente acha. Então, olha a falta de responsabilidade. É como se eu dissesse o seguinte, você está com um tumor no cérebro, pô, eu vi no filme que tem que serrar a tampa aqui e que tem que tirar aquilo como se fosse pegar um sorvete e raspar ali. É suicídio. É nesse nível de loucura que é o que a gente vê no Brasil e que o cliente está tranquilo, fala, não, sou muito bem atendido, ele sempre atende minhas mensagens, está toda hora à disposição, joga golfe comigo. Falou, não, você não precisa, o seu médico não precisa jogar golfe com você, ele tem que ser bom no que ele faz. Tem um viés de venda incrível, né? Agora, e o pior pra gente é que essa pessoa, fazendo essas coisas gerais, ela pode estar certa, sem saber que ela está, durante 5, 10 anos. Mas por 10 anos... 5. Porque é o cara que pega 5 o começo... no Brasil só se for CDI, ou seja, o cliente nem precisaria do cara. Vou te dar um exemplo. Quando eu ia pro Brasil lá em 2012... 10, 11, 12, que já tinha passado a crise dos Estados Unidos, mas ainda tinha muita coisa barata aqui. E lembra como estava o real, né? Batendo a 1,50. Então, o real super forte, os ativos nos Estados Unidos super baratos. Era a oportunidade de ouro do brasileiro fazer alocação nos Estados Unidos. A dificuldade de você conseguir alguém para vir e investir com você era muito maior naquela época do que agora. Quando o real está bem mais fraco versus o dólar, ou seja, então você vai comprar menos dólares com a sua moeda, e a Bolsa Americana, os grandes índices, tem uma grande questão de qual é o valor justo disso, porque tem empresas gigantes dominando o índice, concentrações altíssimas, que de difícil projeção. Né? Eu te falei, né, que agora em dezembro, quando o real, o dólar disparou, né, frente ao real, a gente captou repentinamente 100 milhões de dólares do nada a mais, porque um monte de gente começou a bater o desespero de vou transferir. No entanto, se eles tivessem transferido antes, eles teriam tido mais ganho. Então, ou seja, e depois voltou a cair o dólar. Isso. Então, isso mostra como tem um lado irracional, né? Total. Então, bom, não dá para reclamar tanto, porque se não tivesse a irracionalidade... Também não geraria oportunidade. Mas é que de vez em quando a irracionalidade fica tão grande com as empresas que eu acompanho que me incomoda. Que eu falo, os anis estão caindo e o preço não cai, ou os anis pararam de cair, ou caíram por uma questão super pontual e o preço não para de cair. É impressionante, né? O nome da minha metodologia é Rational. Eu faço isso há muito tempo e mesmo assim... Falta o emotional. Ele incomoda. É incrível, né? Sempre incomoda, toda vez. Rapidamente,
Os custos para se comprar ação, etc. Porque eu acho que esse é um outro ponto interessante em termos de eficiência do produto. Comparado, eu estou dizendo, a você trabalhar com bonds ou com algum outro tipo de coisa que a tesouraria do banco já vai lá e pum, tá te mordendo um pedaço enorme e você acha que você está comprando um ativo por um preço bom e no fundo você tá todo mundo ganhando nas suas costas. Exatamente. Né? Ação, isso sumiu. Né? Então, por que eu uso o Interactive Brokers, por exemplo? Porque é o maior broker eletrônico do mundo, onde o meu code em Python consegue ler posições das contas dos clientes. Eu não preciso mais ter um hedge fund. O que era um hedge fund? Hedge fund era um balde onde você colocava todo o dinheiro de todo mundo lá dentro. E por que tinha que colocar dentro desse balde? Porque o custo de trading era... o ticket mínimo era o custo de 50, 60, 75 dólares. E estamos falando de 2010. Cara, isso mudou tanto que agora os meus clientes pagam 1/3 de um centavo por ação. Não é nada. É insignificante. Dá nas estratégias que eu rodo, dá 0,07, 0,08 por ano de custo de trading. E como a conta é do cliente, não tem aquela estrutura que tem um fundo, que aquilo tem custo. Quem paga é o cliente. Custo de advogado, custo do administrador, do auditor. Sumiu tudo. Então, na verdade, nos últimos 10 anos... Para as pessoas entenderem, no fundo elas estão comprando os ativos diretamente, de uma forma super econômica, com titularidade absoluta delas, deles. E a gente entra só com a inteligência. Isso. E só dizer o seguinte, vai por aqui ou vai por lá. Não, e não tem perigo do gestor pegar o seu dinheiro, porque eu, como gestor, eu só tenho autorização para fazer o trading pelo cliente. Ele pode, sem a minha autorização, desligar a conta dele da minha gestão e não me pagar e sumir com aquilo. Então, quem corre todo o risco sou eu, nunca o cliente. E isso, para você gerir o dinheiro do seu cliente com essas ferramentas que eu sei que você faz, é outro universo. O custo de operação basicamente sumiu. Para ações. Danilo, o assunto é complexo e profundo. Eu acho que a gente vai ter que ter mais uns 10 episódios para falar só sobre todas as variáveis desse universo de ações, mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: investir em ações é essencial, é muito importante, mas você tem que ter suporte e assistência para saber exatamente o que você está fazendo. Eu acho que comprar índices é um negócio, simplesmente índice, você pegar tudo que você vai pôr em ações e simplesmente só comprar um índice é muito arriscado. Mesmo para montar uma cesta de ETFs, você precisa de conhecimento, em algum grau você precisa de validação. Então, esse é o sentimento que eu quero deixar. O que disso você concorda ou complementaria? Eu sou suspeito para isso, né? Porque é o que eu vendo para os meus clientes, são a minha especialização, minhas horas de voo com cada uma dessas empresas. Mas eu não consigo ver outra forma de investir. É que quando um ativo está em alta, as pessoas esquecem de quão sofrido foi comprar um índice, por exemplo, quando ele estava em bolha e você não sabia e ninguém sabia. Vamos explicar o que é isso, porque às vezes quem está ouvindo fala, pera, o que é isso? Bolha é você... É a pessoa que colocou $1 milhão no índice da Nasdaq em 2000, que aconteceu meses depois, 87? 87% caiu. Imagina eu te ligar e falar, olha, você colocou $1 milhão no índice da Nasdaq, bolha da internet, ações subindo, você falando, Doc, eu vou lavar a égua, vou fazer mó grana aqui. E aí, em pouco tempo, eu falo, olha, o seu 1 milhão sobrou 130 mil. Qual seria o seu sentimento? Quase todo mundo sai, vende, e não é só... E depois nunca mais recupera os 800 e tantos mil que ficaram para trás. E não é só isso. Se você tivesse comprado a ação do Home Depot, do Walmart, da Coca-Cola em 99, 2000, você ia ter que esperar 15 anos para ficar no 0 a 0, incluindo dividendos, com drawdown, ou seja, com uma queda dessa de olhar o extrato de mais de 50%. Então, para as pessoas entenderem o que o Danilo quis dizer, você pôs 1 milhão, o índice caiu, e se você vender... você nunca mais recupera, ou seja, o seu 1 milhão virou 130 mil, pega os 130 mil e vai para casa, ou você tem que ter a paciência, a tolerância e a condição, porque às vezes você queria aquele dinheiro porque você ia comprar uma casa, porque você estava casando, porque você ia ter um filho e precisa de um apartamento maior, não importa.
você vai ter que ter a paciência, a condição de esperar 3, 5, 7, 8, 9 anos, seja quanto tempo for necessário para recuperar o valor. Se forem bons ativos, recupera, mas pode demorar muito. Então, 10, 12, 13 anos depois, só para recuperar o valor nominal, ou seja, você não teve nem ganho. Aí você vai recomeçar. 13 anos depois você fala, agora que eu voltei à superfície, agora que eu vou ver o que eu faço. Então é como se você tivesse deixado esse 1 milhão parado. O Ibovespa, se você fizer o cálculo ainda do pico que ele atingiu lá em 2009, ou 10, 11, você ainda está... Depois eu mostro essas contas com precisão. Eu acho que está 27% para baixo. Ainda, 15 anos depois. Então, não é comprar... Então, vamos fazer um short disso para só aterrorizar a galera. Por que a gente acha... Eu não estou dizendo que não dá para ganhar dinheiro com ações no Brasil, mas é ainda muito mais complicado. A diversidade de boas empresas é muito menor, o mercado é menor, representa menos de 1% do mercado de investimentos no mundo. Só aqui, 60%. Sempre me perguntam por que eu não faço o Brasil se eu sou brasileiro. Porque não tem a diversificação necessária para eu montar uma carteira em várias partes da economia. Eu não consigo no Brasil. Aqui dá. Os índices americanos me perguntam sempre o seguinte, por que ações americanas e não ações Brasil? O mercado é maior, moeda forte, a concentração de todas as grandes empresas do mundo, mesmo quando elas não são americanas, estão aqui. Onde que a XP, o Nubank, o Banco Inter, para não ir para uma lista de empresas que nem são do mercado financeiro, onde que elas tradam, abriram o capital? Nos Estados Unidos, por mais que sejam brasileiras. Então, os melhores papéis, as melhores alternativas estão aqui. E a pujança econômica do mundo do último século foi os Estados Unidos. E por mais que tenham questionamentos, tudo indica que os próximos 30, 40, 50 anos, isso não vai mudar. Porque até certas empresas da Ásia ou do Oriente também fazem o quê? Funding e capitalizam e abrem o capital aqui. Concordo. E mesmo que você acompanhe empresas mundanas, empresa de caminhão, de transporte, que faz caminhão, empresa que vende piso, cimento, a economia americana é tão grande que mesmo sem crescimento, em algumas áreas não tem mais, que são áreas saturadas, elas geram um monte de caixa. E você vai lá e compra um pedaço daquele caixa, com um retorno implícito ali de 15% ao ano, em dólar, com proteção de inflação. É a ação da proteção de inflação. Então, por que você não faria isso? Então, só essa história de inflação, acho que dá um podcast. Explicar sobre isso, como ela surge, de onde ela vem, como se combate, como se protege. E quem sobrevive do outro lado. Exatamente. Pouca coisa sobrevive. Danilo, muitíssimo obrigado. Prazer. Que tenha sido o primeiro papo só nós, né? Porque a gente está sempre com convidados, o primeiro de muitos outros que eu acho que a gente tem que agendar. Espero que você tenha curtido. Bom, eu adoro. Eu mostrei planilha, estou feliz. Isso. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não deixe de dar o like, seguir o canal, acionar o sininho, porque assim todos os episódios que a gente for publicando você vai ser avisado. E além disso, querendo me seguir nas outras redes sociais, @Bruno Corano. A gente se vê a semana que vem. Obrigado.